Deus ordena tocar o shofar. Você sabe o que é um shofar? Você sabe quando tem que tocar o shofar? Ou por que tem que tocar? Então vamos lá. A primeira fonte bíblica é o terceiro livro, Levíticos, Vaikra. Está escrito assim: E o Eterno falou a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: No 7º mês, o primeiro dia do mês será para vós descanso solene, memorial de toque de shofar. Qual a tradução disso? Mas a gente já sabe que o shofar, ele tem um toque. Depois disso, a gente tem no 4º livro, o livro de Números, Bamidbar, a gente tem outro versículo que fala isso, tá? Que também no 7º mês, tá? Mesma coisa, no primeiro dia do mês, haverá para vós convocação de santidade. Nenhuma obra servil fareis, pois será dia do toque de shofar para vós. Então vamos agora tentar entender o que é esse shofar. O shofar, ele é, na verdade, um dos instrumentos musicais mais antigos do mundo. Talvez o mais antigo deles. Aonde a gente vê uma referência sobre isso? No começo da criação. Uma das pessoas, tá, que ela veio algumas gerações depois de Adão, foi Yuval. Yuval é descrito na Torá como aquele que começou a utilizar instrumentos musicais. Mas veja bem, o nome dele é um instrumento, porque Yuval é a mesma raiz da palavra Yovel, que é o significado da palavra shofar. Então, antes de tudo, para a gente entender o que é isso, vamos te mostrar agora um shofar. O shofar, ele é um chifre de um animal. Mas será que qualquer animal que tem chifre, eu posso fazer dele um shofar, como está escrito na Bíblia? A resposta é que não. Primeira condição é que tem que ser um dos animais puros, como carneiro, bode e assim por diante. A vaca ou boi, que teoricamente, o touro a gente sabe que ele tem chifre, então a gente poderia utilizar o chifre dele, a gente não utiliza. Você sabe por quê? A resposta é que a gente sabe que um dos pecados mais graves que foram feitos no deserto foi o pecado do bezerro de ouro. Então, não faz sentido a gente utilizar um animal que foi feito dele uma idolatria e agora utilizar parte dele para tentar fazer a vontade do Criador. Então, está proibido utilizar o chifre do touro, mesmo que ele é um animal puro, um animal kasher. Na prática, a gente utiliza, mais do que tudo, o chifre de carneiro, e daqui a pouco eu vou te explicar por quê. Mas então, a Torá, Deus fala pra gente, Ele ordena, no primeiro dia do 7º mês, você tem que tocar o shofar. Você tem que tocar esse chifre, essa corneta bíblica. Como é que se toca isso? Quais são os toques? Quantos toques tem que ser? Então vamos lá, o que eu vou fazer agora com você é te ensinar exatamente quais toques existem e como nós devemos tocar para fazer o preceito bíblico. Antes de mostrar os toques do shofar, é muito importante você saber de algo. Se você me perguntar, Rabino, eu posso então fazer o meu shofar? A resposta aqui, por um lado, sim. Se você sabe que é um animal puro, kasher, você pode. É importante saber que existem algumas leis, tá? O shofar não pode ter um furo, um buraco, alguma coisa assim que influencia o toque dele. Então, a partir do momento que o shofar é extraído de um animal kasher e ele está completamente inteiro, então ele é um shofar kasher que você mesmo pode fazer. Eu, aqui em Jerusalém, comprei o meu shofar e, como você pode ver, ele tem até um selo, uma etiqueta dizendo que é um shofar kasher. Agora eu vou te mostrar, como eu te falei antes, o toque do shofar, as diferenças de toques, como é que a gente vai fazer e por que tem isso. Então vamos lá. O primeiro toque, ele se chama
tequiá, que é um toque largo, como você vai ver, uniforme. Veja bem, ele é um toque, como eu falei, monótono. Por outro lado, ele termina quase que abruptamente. A gente tenta terminar ele de uma forma parando, sem tentar fazer um som adicional. O segundo tipo de toque que existe é o shvarim, que significa quebra. Em outras palavras, a gente vai pegar esse toque largo e vai quebrar ele em 3 partes. Ouve aqui. 3 toques simples, cortados, ficou fácil. O terceiro tipo de toque que a gente tem, ele se chama teruá. É quando a gente vai fazer, no mínimo, 9 toques bem curtinhos, como você vai ouvir agora. Tá? Então, são 3 tipos de toques. Por que existem esses toques? Deus, ele revela a gente que sempre que a gente vai fazer a mitzvah, a gente começa com um toque longo. Depois disso, os toques, eles vão ter uma alusão ao arrependimento, a vontade que a gente tem de se aproximar de Deus. Muitas vezes, quando a gente se arrepende de algo que a gente fez errado, a gente chora. Existem 2 tipos de choros que aparecem na Bíblia. O primeiro é um choro que é um pouco mais prolongado, é o shvarim, que é a quebra. Na verdade, quando a pessoa ela chora, tem um pouco dessa quebra. Estava tudo bem, mas ela fez um ato errado, então ela tem aquele tipo de choro. O segundo tipo de choro, a gente aprende da mãe de Sisra. Se você lembra, Sisra foi uma pessoa, um guerreiro que tentou guerrear contra o povo de Israel no livro de Juízes, livro de Shoftim, e aí quando a mãe dele descobriu que ele faleceu, ele era uma pessoa malvada que tentou destruir o povo judeu, ela chora e ela chora incontrolavelmente, e esse choro, na verdade, ele tem vários soluços, tu. Então, na verdade, esse toque do shofar, ele alude de alguma forma ao choro, mas a gente termina também com um toque longo. O que significa isso? Que nós começamos de uma forma firme. A gente quer se aproximar de Deus, a gente chora, a gente pede o perdão, mas depois disso, a nossa relação com Deus volta a estar novamente completa e firme. Então, como é que são esses toques juntando esses 3 tipos de toques que eu acabei de te mostrar? Na verdade, você vai ver agora 3 séries de toques que a gente toca exatamente na data que você leu na Bíblia, que é o nosso dia do Rosh Hashanah. É o primeiro dia do ano judaico. Então vamos lá, vou te mostrar agora. A primeira série é assim. Então a gente tocou Atkiá, o toque inteiro, né, o completo, a gente juntou os 2 tipos de choro e depois fomos mais uma vez para o toque inteiro. Essa é a primeira série e a gente faz isso 3 vezes. A segunda série a gente vai fazer o seguinte. Então a gente tocou mais uma vez Atkiá, o choro dividido em 3 partes e outra vez Atkiá. Finalmente, a terceira série que a gente também vai fazer 3 vezes é assim. A pessoa que ouviu essas 3 séries
3 vezes de cada um, ela fez o mandamento bíblico que a gente acabou de ler. Então, basta estar no dia certo, como está escrito aqui. 2, com um shofar que seja kasher. E o toque tem que ser como a gente tocou aqui. Só para você saber, esses toques eles não são aleatórios. Existem quantos segundos no mínimo tem que ser a tkiá. Ela no mínimo tem que ser 2 segundos. Os shvarim, que são esses 3 toques que a gente tocou, eles normalmente levam um pouco mais de 1 segundo, menos do que 2. E como você viu, são toques maiores do que os 9 toques, mas não demais a ponto de ser um toque comprido. Já o terceiro toque, como a gente viu, são os 9 toques, tac, 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 tac. Esses aqui basta tocar. Como você ouviu aqui, a gente aqui olha menos o tempo, passou de 9 toques, está feita a mitzvah. Então aqui tem algo fascinante. Agora, por que se toca o shofar? Está escrito... Deus revela para a gente no Zohar o seguinte: no momento que nós tocamos o shofar, o julgamento que está sendo feito sobre o ser humano, ele passa a ser um julgamento de piedade. Vamos tentar entender isso. O toque do shofar bíblico que você acabou de ler, ele é tocado, como eu falei, no primeiro dia do ano, que é o dia do julgamento. Então está escrito que nesse momento, quando nós tocamos o shofar, nós estamos coroando Deus como o nosso rei. A gente sabe, até historicamente, isso aparece na Bíblia algumas vezes e em muitas culturas, quando o rei passava em algum lugar, se tocava trombetas ou outro tipo de instrumento em honra ao rei. Então nesse dia nós estamos coroando Deus. Quando Deus vê que você está escutando o toque do shofar, e é importante entender, não há obrigação de cada pessoa tocar o shofar, basta você escutar o toque do shofar, como nós ensinamos aqui, e você está coroando Deus. Nesse momento, Deus fala: se eu sou o seu rei, você é meu súdito, e eu vou te tratar da melhor forma possível. Então essa é a forma que a gente está falando, que o toque do shofar, ele transforma um julgamento de justiça para piedade. Agora veja bem, o toque do shofar é algo muito místico. Ele aparece muitas vezes na Bíblia. Um dos lugares famosos e até o motivo que a gente busca um shofar, um chifre de carneiro, é por causa do sacrifício de Isaac. Nós sabemos que Deus chega para Abraham e fala: Abraham, eu quero te pôr em prova. Agora você tem a obrigação de pegar o seu filho tão amado, Isaac, e fazer dele um sacrifício. Na hora H, quando Abraão estava com a faca pronto para sacrificar seu filho com toda a dor, mas querendo fazer a vontade de Deus, ele para e Deus fala: eu já vi agora como você está disposto a fazer as minhas ordens, Abraão. Eu não quero o seu filho. E aí Abraão viu um carneiro que estava preso entre as folhagens, ele pega e ele faz desse carneiro uma oferenda a Deus, e está escrito que do chifre ele fez um shofar. Ele fez essa trombeta para mostrar: Deus, eu estou te coroando. Na vinda do Mashiach, está escrito que naquele dia Deus fará tocar um toque de um shofar muito grande. A gente está vendo que o toque do shofar também tem aqui essa noção de coroação. Se você se lembra também, na hora da entrega da Bíblia, na entrega da Torá no Monte Sinai, um dos sons que era ouvido era o som do shofar. Mais uma vez, é o rei dando o seu ensinamento para toda a humanidade, mostrando: aqui está o livro, o manual de vida, com todas as regras que vocês devem cumprir. Então isso aqui também é uma forma de coroação. A gente aprendeu aqui, nesse vídeo, a importância do toque do shofar, o que é um shofar
e como se toca. Muito importante, toda pessoa que pode ouvir no dia de Rosh Hashanah, no primeiro dia do ano judaico, escutar esse toque, ele está fazendo um preceito muito sagrado.